O império de Vladimir Putin era considerado um dos mais estratégicos e sensíveis da Rússia, especialmente na região de Kaliningrad. Contudo, esse domínio não veio de bairros tradicionais ou fronteiras políticas, mas de uma área acima do trabalho comum, uma espécie de território invisível fora do alcance convencional. Essa não é uma declaração de guerra, mas um reconhecimento severo de como as sanções ocidentais penetraram profundamente na essência do país. Meses atrás, Putin dizia à sua população que a economia russa era resistente, que as sanções não os afetariam. Porém, agora, essa mentira começa a se desfazer. A realidade se apresenta cruelmente diante deles. Em 21 de novembro, as ferrovias da Lituânia pararam oficialmente o transporte vital de cargas pertencentes à gigante petrolífera Lukoil com destino a Kaliningrado. Não se trata apenas de interromper uma remessa de petróleo. Este foi o veredicto de morte para Kaliningrado durante o inverno. Essa decisão da Lituânia não veio de uma atitude hostil, mas de uma necessidade pragmática. A liderança lituana explicou que o passo foi uma medida de controle de riscos comerciais, uma jogada de sobrevivência econômica. Mesmo as maiores empresas alinhadas com Putin estão agora mais preocupadas com as sanções dos Estados Unidos e do Reino Unido do que com os garantidores de Moscou. Essa decisão veio de forma rápida, justamente para cumprir as novas sanções que entraram em vigor naquele dia. E isso revela algo muito maior. Putin está perdendo a guerra de energia contra o Ocidente. Uma guerra que tentou esconder por meses com propaganda, mas que agora mostra sua verdadeira face. A crise não fica restrita a Kaliningrado. Ela se espalha, ameaçando uma cadeia de colapsos, do coração do esclave até as portas de São Petersburgo, e por fim, ao mercado global de petróleo. A cada dia, o peso desse peso vai desmoronando uma estrutura econômica que até pouco tempo parecia inabalável. A crise é evidente e os efeitos reverberam em cada canto dessa gigantesca terra de recursos e riquezas que, sob a liderança de Putin, agora enfrenta o caos silencioso de sua própria derrota. A decisão da Lituânia em 21 de novembro não é apenas um obstáculo logístico para Kaliningrad, é uma questão de sobrevivência. O combustível, o aquecimento e a produção de eletricidade dependem integralmente dessa rota de transporte. O conflito de Putin está atingindo diretamente o cotidiano de milhares de famílias. A máquina de propaganda do Kremlin tentará minimizar, mas a verdade já se espalhou há meses. Segundo a ferrovia lituana LTG, em 2024, foram transportadas 371 mil toneladas de petróleo russo por esse caminho. Quase tudo era produto da Lukoil. Desde o começo de 2025, mais 194 mil toneladas foram enviadas. Mas agora, nada mais virá dessa fonte para Kaliningrad, uma perda bilionária para Putin. Lembre-se, a própria Lituânia já havia restringido várias cargas por causa das sanções da União Europeia. As ligações rodoviárias e ferroviárias de Kaliningrad ao continente estavam praticamente destruídas. Os empresários locais já haviam adiantado as consequências meses atrás. O transporte de cargas migrou para o mar, mas filas longas de navios cresceram sem parar por causa da escassez de embarcações. Alguns motoristas relataram esperar semanas nos portos, dezenas de dias sob o sol escaldante, ou frio cortante, por conta dos atrasos. Transportar cimento por mar passou a custar 6 vezes mais, de 70 mil para 420 mil rublos, uma verdadeira loucura. Empresas de logística descrevem tudo isso não como uma simples questão de negócios, mas como custos inimagináveis. Agora a gasolina de Lukoil precisará ser enviada pelo mar, transportada de São Petersburgo para Kaliningrad sob custos recordes. O petróleo, que não é só uma mercadoria comum, é a base do aquecimento e do transporte na região. As despesas logísticas que já aumentaram de 70% a 100%, podem se transformar numa crise de pesadelo. Imagine o impacto. Famílias sem gás, sem energia, com o frio cortando a pele. O que antes parecia uma estratégia econômica, agora virou uma tragédia iminente. Como essa cadeia de problemas pode se espalhar para o resto da Rússia? E o que acontecerá com milhões de pessoas dependentes dessas rotas? A crise já está avançando, e o pior ainda está por vir. Se os custos de transporte dispararem assim, como a economia de Kaliningrad poderá resistir? E até onde Putin conseguirá manter o controle de uma região que agora está à beira do colapso? A próxima reviravolta pode estar a apenas um passo. O bloqueio na logística de petróleo na região de Kaliningrado está causando um impacto devastador na economia local. Em maio, o índice de produção industrial caiu quase um quarto, uma consequência direta das sanções. Grandes fábricas de automóveis, motocicletas e motores para transporte fecharam suas portas repentinamente. Quase metade dos veículos de mais de 1.000 empresas de transporte enfrenta uma severa escassez de cargas.
Isso ameaça dezenas de milhares de empregos, entre 15 mil e 18 mil trabalhadores estão na corda bamba. Mas essa crise vai muito além de uma queda econômica comum. É a queda da promessa de estabilidade de Putin após 25 anos. A velha economia de escambo dos anos 1990 retorna, trazendo fome, miséria e desespero. Os residentes de Kaliningrado, que um dia acreditaram na força de Putin na guerra, agora percebem a verdade. Para manter seu poder, Putin está confrontando a população com condições de penúria típicas de uma época que achavam ter deixado para trás. A decisão de Vilnius de bloquear o transporte ferroviário expõe a divisão entre o líder russo e seu povo. Putin está em apuros, e a crise revela a sua vulnerabilidade. O desastre em Kaliningrado mostra que não só a logística, mas também a situação financeira em Moscou está à beira do colapso. A restrição ao petróleo condena Elvira Nabiullina, a technocrata de destaque dentro do Kremlin, a uma tarefa impossível. Ela fica presa entre duas forças opostas que a economia de guerra de Putin criou. De um lado, a impressão desenfreada de dinheiro para sustentar a guerra. Do outro, a inflação fora de controle, que está desestabilizando tudo. Para conter a inflação, Nabiullina está forçando o corte no fluxo de recursos para a economia civil. Juros elevados, crescimento parado. Uma operação de sufocamento que ameaça destruir qualquer esperança de recuperação. Agora a pergunta: até onde Putin irá ir para tentar evitar o caos completo? Ou será que o futuro reserva uma reviravolta ainda mais inesperada? Depois de meses de promessas, a realidade econômica invade a Rússia. A inflação e a temperatura da economia estão fora de controle. A impressão desenfreada de dinheiro alimenta um círculo vicioso que ameaça destruir tudo. Para frear essa destruição, a governadora do Banco Central decidiu apertar ainda mais as taxas de juros. Ela afirmou que em 2026, a inflação só alcançará a meta de 4%. Mas o que isso significa para Kaliningrado e São Petersburgo? Sem crédito, sem crescimento. A operação de sufocamento foi intencional. O objetivo? Matar a economia civil aos poucos. Nabiullina tenta manter a inflação sob controle, sacrificando as famílias e as empresas locais. A crise do petróleo da Lukoil em Kaliningrado é só uma consequência. Custos de logística disparam. Os preços sobem, alimentando ainda mais a inflação. Com a inflação em alta, o Banco Central pode aumentar ainda mais as taxas. Isso empurra as últimas empresas ao limite. Algumas já começam a fechar as portas. E o que dizer da mensagem dura de Nabiullina sobre as novas sanções ocidentais? Uma simples fala? De jeito nenhum. É o sinal de que o Kremlin perdeu o controle financeiro. Não sabemos qual será o próximo passo. Essas sanções difíceis de prever aumentam a pressão sobre o regime. Até os aliados de Putin, como tecnocratas de elite, admitem: a crise saiu do controle. A imagem de Putin, de um líder decidido, começa a ruir diante dos olhos do povo russo. Kaliningrado parou. A paralisação industrial é o resultado de uma operação de colapso promovida pelo Kremlin, que priorizou a guerra acima de tudo. Recursos, dinheiro, mão de obra qualificada. Tudo foi direcionado para o setor bélico. A economia civil foi forçada a desabar. Sabemos que esse é só o começo. O efeito dominó está se formando. As fábricas de metal, móveis e construção já estão na corda bamba. Empresas de transporte estão à beira de fechar as portas. Se Kaliningrado cair, o impacto não ficará parado. Outros centros como São Petersburgo podem estar na mira. A crise não é apenas uma questão local. É uma ameaça que pode desintegrar toda a estrutura econômica russa. E tudo indica que a questão vai muito além do que Putin imaginava. O que virá a seguir? Quanto mais o Kremlin tentar segurar, maior será o colapso final. A verdade é que o próprio coração do regime está em dúvida, e o que resta é uma encruzilhada de incertezas. A crise em Kaliningrado está se tornando um catalisador de um efeito dominó que ameaça toda a economia russa. Após o banimento do transporte do petróleo da Lukoil e a desastrosa logística, a situação se agravou rapidamente. Empresas de construção, processamento de metal e móveis já estão às portas do colapso, sufocadas pelos custos exorbitantes e pela escassez de matérias-primas. Quase metade das companhias de transporte encerraram suas atividades, interrompendo o fluxo de suprimentos para os principais centros industriais do país, especialmente São Petersburgo, uma das principais portas logísticas. Imagine o caos, fábricas fechando de uma hora para outra, trabalhadores sem salários, uma onda de desemprego se aproximando de 800 mil famílias. E isso não para por aí. Os setores de montagem de veículos e produção de automóveis também estão sofrendo. Muitas dessas indústrias já pararam, deixando seus parceiros em Moscou e São Petersburgo na iminência do colapso.
Mesmo com propagandas de uma fábrica de carros reabrindo em 2026, a realidade mostra o contrário. A economia russa, devastada pelos conflitos internos de Putin, parece engolir a si mesma. O sistema de transporte do país, a gigante ferrovia russa, registra perdas enormes, uma ameaça direta à estabilidade de milhões de famílias. A vulnerabilidade dos gigantes do petróleo, como a Lukoil, também se evidencia com o banimento na Lituânia. Esses aliados fiéis de Putin estão perdendo o chão sob seus pés. A determinação do líder russo virou um pesadelo, expondo a fragilidade do sistema econômico sob seu comando. O orçamento de guerra, antissímbolo de força, agora arrasta não só partes, mas o coração e a mente do país para o colapso total. O embargo ao transporte de produtos da Lukoil revela que a arma mais poderosa de Putin contra o Ocidente, o petróleo, está se tornando ineficaz não só na Lituânia, mas no mercado global. Ele planejava punir o Ocidente com uma crise energética enquanto continuava a guerra na Ucrânia. Mas, surpreendentemente, até seus aliados do Oriente estão se voltando contra ele. Números do mercado global mostram que Putin já enfrentava dificuldades muito antes da crise da Lukoil. A China reduziu suas compras de petróleo russo em 36% em novembro, em comparação ao mês anterior. Em troca, voltou-se para a Arábia Saudita, aumentando drasticamente suas aquisições. A Rússia perdeu o título de maior fornecedor de petróleo para a China, que agora prefere a Arábia Saudita. Índia, por sua vez, rejeitou cargas russas em suas 5 maiores refinarias para evitar sanções ocidentais. Apenas 2 empresas permanecem comprando petróleo russo, a estatal India Oil e a Naira Energy, controlada pela Rosneft, mas até elas agem com extremo cuidado. Essa mudança de postura é um golpe duro para Putin. A traição de seus aliados mostra como as ameaças de sanções secundárias tiveram efeito. Ao mesmo tempo, essa queda abrupta na demanda global derrubou o preço do petróleo russo. Por semanas, os descontos nos portos do Báltico e do Mar Negro dobraram. De 13 a 14 dólares por barril, passaram para quase 20 dólares, exatamente 19,4 dólares. Putin esperava encher os cofres vendendo petróleo a preços exorbitantes, sustentando sua guerra. Mas agora, é obrigado a vender a preço de liquidação. Esse valor está longe do suficiente para equilibrar o orçamento russo. A decisão da Lukoil na Lituânia deve intensificar esse pânico global, colocando as receitas do petróleo de Putin em risco ainda maior. A crise não é apenas uma questão econômica. É uma derrota estratégica, uma ferida aberta no coração da segurança energética da Rússia. Em seus sonhos, ele dizia que só tinha que manipular os preços, mas a realidade mostra que suas forças estão enfraquecidas, e o mercado mundial não hesita em punir quem tenta manipular. Durante todo esse tempo, Putin acreditou que seu império econômico era invencível. Agora ele vê seus próprios planos desmoronar, como um castelo de cartas ao primeiro sopro de sanções e rejeições internacionais. Quem diria? Sua maior arma, o petróleo, virou sua maior vulnerabilidade. E a cada segundo, a crise se aprofunda, ameaçando derrubar tudo que ele construiu com sangue e suor. Quais os próximos passos de um líder que perdeu o controle? Será que a sua ilusão de poder ainda pode resistir ao peso do mundo? Um olhar atento revela que as manobras econômicas de Putin estão se voltando contra ele mesmo. Seus jogos políticos e rivalidades internacionais, que pareciam fortalecer seu poder, agora estão ameaçando destruir sua estabilidade. Apesar dos esforços para esconder a crise, acontecimentos recentes mostram um colapso do próprio império. A proibição de falar de recessão, por exemplo, só aumenta a evidência de um país à beira do abismo. Imagine a cena: Kaliningrad, uma região vital, parada. Linhas ferroviárias fechadas, fábricas desligadas. Até 18 mil trabalhadores enfrentando o medo do desemprego, suas casas geladas sem um mínimo de esperança. Tudo por causa de uma decisão de uma nação vizinha que expôs a fragilidade de Putin. A confiança de seu povo, que antes o apoiava, está se esfacelando. E agora, o que mais pode dar errado? A resposta é simples e assustadora. Se a Rússia não lucra com seu petróleo, ela não consegue sustentar a guerra. E sem guerra, a sombra do poder de Putin se enfraquece. Ele, que sempre confiou nos seus aliados estratégicos, hoje se vê abandonado até mesmo pela aliança que considerava mais confiável, a frota obscura de navios que, segundo rumores, varia de 600 a 1.400 embarcações, poderá ser sua última esperança de manter o fluxo de petróleo pelo mar. Mas essa frota realmente consegue sustentar o esforço de guerra? Sem petróleo, a economia russa pode desmoronar ainda mais rápido. As tropas que antes eram confiáveis, os recursos que sustentavam o regime, tudo isso está ameaçado. E você acha que Putin sabia de tudo isso?
Talvez ele tenha tido uma intuição de que até mesmo seu ouro negro poderia um dia deixá-lo na mão. A confiança na aliança com China, Coreia do Norte e Irã foi um risco enorme. Acreditar que o conflito duraria para sempre, enquanto sua frota de sombras poderia resolver tudo, foi um erro fatal. O mais surpreendente? Essas decisões estão colocando Putin de cabeça para baixo. Sua força, que parecia invencível, escapa por entre os dedos. Sua própria narrativa de poder está rachando. Perguntas como, até onde ele está disposto a ir? E quem realmente está ao seu lado? Pairam no ar. A crise de Kaliningrado é só o começo. A verdadeira questão, até onde essa cadeia de colapsos vai levar o império de Putin? E o mais importante, quem vai pagar o preço final? O avanço das sanções ocidentais está colocando a economia de Putin em uma crise sem precedentes. A Rússia, que antes contava com seus vastos recursos petrolíferos para sustentar sua guerra, agora enfrenta dificuldades crescentes. A tentativa de sobreviver usando uma frota clandestina de navios é uma jogada desesperada, mas cada vez mais insustentável. A pressão internacional aumenta, e a força do regime de Putin parece estar desmoronando sob o peso de suas próprias ações. Após a decisão da Lituânia de bloquear as rotas pelo território de Kaliningrado, Putin tentou confiar na sua frota sombra, uma armada clandestina de entre 600 a 1.400 embarcações que operam nas sombras do comércio marítimo internacional. Ela deveria ser sua última esperança, uma rede invisível capaz de driblar as sanções mais severas dos Estados Unidos e da UE. Mas até mesmo essa estratégia foi colocada à prova. Navios aprovados pela OFAC, a Agência de Sanções dos Estados Unidos, continuam a transportar petróleo russo de portos orientais rumo à China, enquanto embarcações sancionadas pela UE e pelo Reino Unido atendem Índia e outros mercados. Em 15 de outubro, o Reino Unido anunciou novas sanções, incluindo mais de 40 navios da frota sombra sendo adicionados às listas de restrição. Isso mostra que as sanções não irão parar, pelo contrário, vão se intensificar ainda mais, dificultando cada vez mais o comércio de petróleo russo. Apesar dos esforços, o que vemos é que até mesmo essa frota clandestina está à beira do colapso. As medidas restritivas, eficazes e devastadoras, estão enfraquecendo as rotas de exportação. As sanções ocorrem com tamanha eficiência que dobram as perdas de eficiência dos navios, limitando drasticamente as operações de Putin. Sua esperança de contornar o bloqueio se desfaz. Se o petróleo é realmente a base da sobrevivência de Putin, o futuro parece sombrio. As ações da Lituânia e o fortalecimento das sanções empurram a Rússia para uma crise interna e externa sem precedente. Correm todos os riscos de perder a própria guerra. Afinal, a força de Putin sempre esteve na riqueza de seu petróleo, mas agora esse fluxo energético pode se tornar seu maior inimigo. Você consegue imaginar o que acontecerá se essa cadeia se romper de vez? A Rússia poderá voltar aos tempos sombrios da União Soviética? A crise do petróleo poderá ser a faísca final que destruirá o regime de Putin? A resposta está nas escolhas que ele fará agora. A ilusão de que poderia driblar todas as sanções está se desmoronando. Resta saber, até onde Putin está disposto a ir para manter seu poder, e qual preço o mundo pagará por isso. Fique atento. A próxima reviravolta pode mudar tudo, e a maior questão fica no ar. Será que, diante de tudo isso, a Rússia começará a rachar pelas próprias fissuras? Ou Putin ainda tem algum truque na manga para permanecer no controle?